Como eu disse na aula passada, nós praticamente terminamos a parte de séries de funções. Séries de funções envolve séries de potências, série de Taylor e séries de Fourier. Claro que a gente continua sempre dependendo da compreensão das séries numéricas para poder aplicar isso nas séries de funções. Nós vamos dedicar as próximas 2 aulas para fazer uma revisão e aprofundamento de tudo que a gente fez nas últimas 6 aulas. Algo que eu já falei um pouco, mas não falei tudo, então vou dar um fecho, sobre o cálculo do erro quando se faz uma aproximação de uma série. Então vamos olhar agora com a nossa visão global desse assunto e fazer os comentários finais sobre cálculo de erro. O que eu quero dizer quando eu falo que eu estou pensando no cálculo do erro na aproximação de uma série? Nós temos uma série numérica que é uma soma infinita de 0 ou 1, tanto faz, até infinito. Isso dá um valor real finito. Série é convergente, tem um valor real. Então eu vou chamar de L esse número real, que é o valor da série calculada. Eu vou chamar de SK a soma parcial da série com n indo de 0 a k. Então esse não é a soma infinita, essa é uma soma finita. Esta é a soma que dá um valor aproximado do valor infinito da série, do valor da soma infinita. E eu chamo de erro a diferença entre o valor da soma infinita e o valor da soma aproximada. Então, quando nessa análise estou chamando de erro, é a diferença entre uma soma parcial e a soma infinita. Perguntas típicas são as seguintes. Quantos termos eu tenho que somar para ter certeza que a minha aproximação é melhor do que 10 a menos 3? Obter uma expressão para um valor numérico com precisão melhor do que tanto. Ou seja, a pergunta pode ser reformulada assim. O cerne da pergunta é descobrir quantos termos eu tenho que somar na soma finita, que esta é uma soma executável, é uma soma realizável. Quantos termos eu tenho que somar na soma finita para garantir que o valor aproximado que eu obtive aqui está perto do valor limite, do valor da soma infinita, com a precisão que o contexto pediu. Eu já falei do que acontece com a série alternada, eu já falei do que acontece com a série de Taylor. Vou repetir e daí eu vou fazer uma observação do que seria o caso geral, quando nós temos uma série qualquer, que não é necessariamente nem Taylor nem alternada. E aí faço o exemplo numérico desse caso geral. Na série alternada, a situação é a mais confortável de todas. Lembra que a série alternada, a gente tem uma situação muito boa, que é menos 1 elevado a n vezes a n, onde este a n é positivo. A troca de sinal está controlada no expoente menos 1 elevado a n. Imagine, além disso, que eu tenho aquelas condições do critério de Leibniz, que o AN tende a 0 e que a sequência N é decrescente. São as hipóteses que nós precisávamos para usar o critério de Leibniz. Quando isso ocorre, o erro é sempre menor ou igual que o módulo do AK mais 1. Quando eu fizer a subtração L menos SK, o erro é sempre menor do que o termo seguinte da série. Isso a gente já explorou. Queria saber se vocês lembram que a gente já discutiu isso. E a razão de ser é porque a série alternada, com aquelas hipóteses, a n tendendo a 0 e a n decrescente, ela vai espiralando em torno do valor limite. E aí, cada vez que você olha para a distância que você está até o valor limite é menor do que o passo seguinte. Então, esse é um primeiro resultado que a gente já viu. Esse é o mais fácil de usar. A gente já observou, nós já fizemos exercícios, inclusive para descobrir quando que uma série, quando que uma função é uma função analítica, quando que ela é igual à sua série de Taylor.
Para a série de Taylor, lembra que a série de Taylor é dada por uma expressão que envolve as derivadas. A derivada da função num ponto x0, dividido por derivada de ordem n, dividido por n fatorial, o x menos x0 elevado a n. Lembra que essa é a série de Taylor de uma função f? Quando nós usamos a aproximação de uma determinada função por uma série de Taylor, acontece a mesma coisa. O erro entre o valor, no caso da série de Taylor, eu posso até escrever o seguinte, que o erro que eu estou procurando é o valor f de x, a função calculada num certo x, a função que gerou a série de Taylor, e a soma parcial naquele x. E a gente mostrou que esse erro é sempre menor ou igual que o módulo da derivada de ordem k mais 1, calculada num certo x barra, sobre k mais 1 fatorial, módulo de x menos x0 elevado a k mais 1. Tudo isso em módulo. A gente fez exercícios desse tipo, para vocês se lembrarem. Que tipo de análise que a gente fez usando essa desigualdade? Por exemplo, mostrar que a série de Taylor da função seno converge para a função seno, que da função exponencial converge para a função exponencial. E uma coisa importante aqui é que a gente trabalha, para fazer isso, a gente sempre tenta fazer o seguinte, mostrar que a derivada de ordem k mais 1 em módulo é sempre menor ou igual que uma certa constante. Você tenta achar um número que é maior do que a derivada de ordem k mais 1. Tenta fazer uma majoração da derivada de ordem k mais 1. Quando a gente consegue fazer isso para qualquer x no intervalo, aí aquela desigualdade do erro me diz que o erro é menor ou igual que essa constante sobre k mais 1 fatorial, módulo de x menos x0 elevado a k mais 1. E aí é nessa expressão que a gente consegue trabalhar de forma confortável. Vou falar o caso geral e daí a gente vai fazer alguns exercícios numéricos. No caso geral, o que é o erro? Vamos tentar olhar assim de novo. O que é o erro cometido quando eu faço a aproximação do valor limite da série por uma soma parcial? O erro também é uma série. Só que é uma série que começa a partir do k mais 1, dos termos finais da série. Pensa nisso. Esse L é a soma infinita, de 0 a infinito. Esse SK é a soma dos primeiros termos. Qual é a diferença entre a soma infinita e a soma dos primeiros termos? É a parte infinita dos últimos termos. Quer dizer, no caso geral, o erro é igual, o erro em módulo, né? É igual ao módulo da soma para n de k mais 1 a infinito dos a índice n. Ele é a soma da série a partir de um k mais 1. E normalmente o que eu tenho que fazer é descobrir qual é o k para garantir que isso fica pequeno. Por exemplo, quando a gente usa o critério da integral. Quer dizer, o meu objetivo é mostrar que uma soma infinita pode ser majorada, é controlar o valor de uma soma infinita. Vou mostrar alguns exemplos de como que eu faço isso. Quando nós usamos o critério da integral, vocês lembram quais são as condições para que se faça o uso do critério da integral? Você tem que ter uma f com boas hipóteses, contínua, tendendo a zero, decrescente, positiva, todas essas hipóteses. E nós consideramos a soma
Nós trabalhamos com os ANs que são iguais a f de n. E fazemos a soma da série, quando nós podemos usar o critério da integral, porque nós estamos falando da série soma de AN, que na verdade é a soma de f de n. Meu desenho eu estou começando do 1. Estamos juntos? Agora observe, imagine que eu fiz a soma até um certo k. E pensa no k mais 1. Eu quero fazer a soma do módulo da soma para n de k mais 1 até infinito dos a índice n. Foco aqui nesse gráfico. Bastante atenção no gráfico agora. Olha só. O que é esta soma, começando no a índice k mais 1 e para frente, quando eu comparo a minha soma com a minha integral? Aqui está o a índice k mais 1. É isso. O a índice k mais 1, numericamente, é a área deste pequeno retângulo de base 1 e altura k mais 1. A índice k mais 1. Aí vem o seguinte, k mais 2. É um retângulo menor ainda. Olha para todos esses retângulos que começam. K mais 1, eu pus o retângulo para a esquerda. Estou colocando o retângulo para a esquerda do número. Olha o gráfico da função a partir do k. O gráfico da função está para cima de todos esses retângulos. Então, esta soma é menor do que a integral de k até infinito. E é isso que eu tenho que controlar para que a coisa fique pequena, para que eu saiba que a minha série, que o erro está pequeno. Basta eu escrever a integral a partir de um certo k e ver para que valor de k que aquilo fica pequeno. Isso é uma fórmula manuseável, muito mais manuseável do que a série. O que eu queria mesmo que vocês tivessem entendido essa ideia geral. Quando eu vou trabalhar com erro de uma série, o problema que se coloca da maneira mais geral possível é majorar uma série infinita, mas que não começa nos meus primeiros termos, começa a partir de um k mais 1, e eu quero descobrir exatamente qual é o k mais 1 para que funcione. Se essa ideia estiver clara, eu vou passar para o exemplo numérico de como que isso funciona. Às vezes nós vamos usar integral, às vezes nós vamos usar outras coisas. Vou começar com um exemplo que eu vou usar uma outra ideia. Vocês se lembram, agora fazer exemplos numéricos. Tá? Vocês se lembram que nós já analisamos essa série aqui? Ln de 1 mais x, Ln de 1 menos x, é igual a 2 vezes uma série que não é uma série alternada, que é uma série das potências ímpares, dividido pelos expoentes ímpares. Vocês se lembram dessa série? Esta série a gente já analisou várias vezes, já usamos várias vezes. Vou usar esta série para fazer a seguinte expressão. Obter uma expressão para o logaritmo de 3 com precisão melhor do que um certo tanto. 10 a menos 4. Então, esta é uma pergunta típica desta coisa que eu estou fechando aqui, do erro. Eu quero, quando eu falo obter uma expressão, eu estou deixando folgado que você não precisa fazer a conta até o fim. Eu poderia ser mais chato, poderia ter formulado a pergunta assim, obter a expressão decimal. Aí eu iria querer que você me desse como resposta o número com todas as casas depois da vírgula. Certo?
Mas aqui eu só pedi uma expressão. Então, vamos só dar a fórmula. Para calcular o ln de 3 e com uma precisão dada. Outra maneira de entender, de interpretar essa pergunta, sabe o que está por trás dessa pergunta? É o seguinte, nós vamos expressar o ln de 3 como uma soma finita, e eu preciso saber quantos termos tem que ter nessa soma finita para que o erro seja menor que 10 a menos 4. Dito de outra maneira, eu vou expressar como uma soma finita para ter certeza que o resto da soma, a parte infinita da soma que eu não escrevi, na verdade é menor do que isso. Dizer que a soma finita se aproxima do valor limite de uma certa precisão é dizer que a diferença entre a soma infinita e a finita, e que é a parte final da série que está aqui, é pequena. É isso que eu tenho que aprender a controlar. Este exemplo é legal porque ele não é de uma série alternada, ele não é de uma série de Taylor, e ele também não é de uma série com o critério da integral, ele não se enquadra em nada. Eu vou ter que fazer conta na força bruta, achar um jeito de majorar. Próximo passo, eu tenho que descobrir qual é o x que serve para eu fazer isso aqui virar 3. Então eu tenho que olhar quando que 1 mais x sobre 1 menos x é igual a 3, para saber qual é o valor do x que eu vou colocar lá, qual é o valor do x que eu vou colocar aqui na série. Isso, quando eu resolvo, dá x igual a meio. 1 mais x igual a 3, que multiplica 1 menos x, dá 1 mais x igual a 3 menos 3x. Esse passa para lá, esse 1 passa para cá, fica 4x igual a 2, x igual a meio. Então, ln de 3 é igual a 2 vezes soma infinita, n, aqui eu não escrevi, mas é n de 0 a infinito, como eu coloquei no lugar do x meio, fica meio elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Soma de 0 a infinito. Esse numerador fica 1. No denominador aparece 2 elevado a 2n mais 1. Mas tem um 2 multiplicando aqui na frente. E esse 2 elevado a 2n mais 1 vai para o denominador. Cancela com aquele 2, sobra 2 elevado a n no denominador. 2n. E sobra ainda um fator 2n mais 1 multiplicado, que estava aqui no denominador desde sempre. Ok? Perceberam que não é uma série alternada? Então, não dá para usar o critério de alternada. Não é uma série que tenha uma f integrável bonitinha. Não vou me aventurar a calcular a integral. Isso aqui teria que ser o valor da fn, não é? F calculado em n, para usar o critério da integral. Só se eu tivesse 2 elevado a 2x vezes 2x mais 1, não é uma função simples de manipular. Mas o que eu preciso, quem é o erro? O erro é o módulo do valor limite, que é esse aqui, esse L, menos a soma parcial até K. Quer dizer, o erro que eu quero controlar é o seguinte, soma para n de K mais 1 a infinito, de 1 sobre 2 elevado a 2n, 2n mais 1. É isso que eu preciso controlar. É isso que eu tenho que fazer ficar pequeno. É isso que eu tenho que dizer, olha, se eu começar no K igual a alguma coisa, 10, a somatória total vai ser suficientemente pequena. Está claro qual que é a lógica do que eu estou fazendo? Agora eu vou fazer majorações. Majorações têm a seguinte dificuldade. Se eu fizer uma majoração fácil de fazer, ela é uma majoração muito longa,
e é uma majoração ineficiente. Ela vai me dizer que eu tenho que somar 50 termos para obter a aproximação que eu quero. 100, 200, um número grande de termos. E, na verdade, eu poderia obter a aproximação com muito menos. Para obter essa aproximação com muito menos, eu tenho que fazer uma majoração mais fina, que nem sempre é tão visível. Então, aqui há um jogo agora. Quanto mais fina for a minha desigualdade, mais justa, menos termos eu vou ter que somar. Se eu começar a fazer majorações muito bobinhas, eu vou ter que somar mais termos. Vamos fazer uma primeira majoração bem simples. Fazer uma majoração bem simples. Tira o 2n mais 1, apaga o 2n mais 1, fica só com 2 elevado a 2n. Vê se vocês concordam que 2 elevado a 2n é menor que 2 elevado a 2n vezes o 2n mais 1. Porque começa com, no mínimo, 1. Para qualquer n maior, para qualquer k maior do que 1, isso aqui é um ímpar maior do que 1. Então, se eu apagar esse ímpar, eu estou diminuindo o denominador, portanto, aumentando o tamanho da fração. E se eu apagar esse ímpar, o que sobra? 1 sobre 2 elevado a 2n. Isso é uma sequência que é um monte de potências de 2. Isso eu sei somar. Chama PG. Então, olha como que eu controlo isso. O erro é menor ou igual, sempre vou escrever menor ou igual, mesmo que eu saiba que é menor, que a soma de 1 sobre 2 elevado a 2n com n de k mais 1 infinito. Esse aqui eu sei somar. Está claro por que eu posso escrever essa última desigualdade? Qual foi a justificativa aqui para passar da última linha, da penúltima linha para a última linha? É que 2 elevado a 2n vezes 2n mais 1 é maior ou igual, que 2 elevado a 2n para n maior ou igual que 1. Como esse é maior, quando eu inverto, fica menor. Isso que está escrito aqui é a seguinte sequência. Primeiro termo, 1 sobre 2 elevado a 2k mais 2. Primeiro termo, quando n é k mais 1, é o expoente 2 elevado a 2k mais 2. Mais 1 sobre, quando n é k mais 2, 1 sobre 2 elevado a 2k mais 4. Mais isso. Está claro que é esta a soma que está aqui? Isso é uma série geométrica. Em que o A1 é 1 sobre 2 elevado a 2k mais 2. Esse é o primeiro termo. E a razão? Por quanto que eu estou multiplicando para ir de 1 para o seguinte? 1 quarto. 1 sobre 2 ao quadrado. Está aumentando de 2 em 2 os expoentes. Então, esta soma, o erro, é menor ou igual? Lembra da fórmula da soma da progressão geométrica? Qual é a fórmula da soma da progressão geométrica mesmo? A1 sobre 1 menos Q? É isso que é a... Então, A1 é 1 sobre 2 elevado a 2k mais 2 sobre 1 menos 1 quarto. 1 sobre 2 elevado a 2k mais 2 sobre 3 quartos. 4 sobre 3, 2 elevado a 2k mais 2. Finalmente, eu posso garantir que isso é menor do que 1 sobre 3 vezes 2 elevado a 2k. Vocês entenderam essas contas?
Então, o que eu tenho que fazer para garantir que eu terminei, que eu descobri a minha somatória? Eu precisava que aquele erro ficasse menor do que quanto? Do que algo que foi pré-estabelecido antes, 10 a menos 4. Então, eu saberei que eu tenho uma soma boa quando 1 menos 1 sobre 3 elevado a 2k for menor que 1 sobre 10 a quarta. Ou seja, quando 3 vezes uma potência 2 elevado a 2k for maior que 10.000. Pergunta quando que isso ocorre. Para que valor de k que isso ocorre. Passo 3 dividindo. 2 elevado a 2k maior que 3.000. Quanto que tem que ser a potência de 2 para que a potência seja maior do que 3.000? 2 a décima, 1.024. A décima primeira, 2.048. Certo? A décima segunda é maior que 4.000. Já deu? Então, isso está garantido se ocorre se 2k for igual a 12. Isto é, k igual a 6. Então, se eu fizer esta soma parcial até k igual a 6, eu tenho certeza que eu tenho uma expressão para o logaritmo de 3, cujo erro é menor que 1 sobre 10.000.